Flamengo nessa temporada. Um time de merda, sem vergonha na cara, que em 210 minutos, contra o minúsculo Lanús, não conseguiu fazer um gol sem ser de pênalti. Não sei dizer quando virá a melhor performance do Flamengo. Eu acredito que será um processo. Luiz, por que tirou o Danilo? O Danilo tava bem no jogo, cara. Por que colocou o Léo Ortiz? O Léo Ortiz tá mal. Ele tá mal, não é de hoje. Por que colocou ele? Depois do jogo contra o Internacional, eu perguntei a você aqui mesmo, com uma má atuação, o Flamengo não jogou bem, quando o time chegaria num bom nível, né? Você disse que seria contra o Lanús. O jogo aconteceria 15 dias depois, o primeiro jogo. E parece que isso não aconteceu. Eu quero repetir a pergunta. Quando o Flamengo vai conseguir praticar um futebol no nível mais competitivo, mais próximo do que foi ano passado? Precisamos ganhar o jogo, mas também é aquilo. Você bota o Pedro no segundo tempo. O Pedro não rendeu nada. Não rendeu nada. O Flamengo já é bivice em 2026 e o torcedor do Flamengo e a mídia flamenguista já está surtando. Pedro, um cone, como eu sempre falo. Um Flamengo que é o retrato dessa temporada. Um bando de atacantes que não sabe chutar. Plata não sabe chutar. Carrascal, Pedro também teve uma chance de frente pro gol. E o Flamengo displicente. De novo, pagou pela displicência com Rossi, com Ayrton Lucas. Um time sem vergonha na cara nessa temporada. E o torcedor tem que ficar muito puto, porque o trabalho do Flamengo nesse ano é uma bosta. Vamos ser sinceros, por enquanto é uma merda. E o Jorginho, pra mim, joga sozinho nesse Flamengo hoje. Só o Jorginho jogou. E um Flamengo sem vergonha na cara, que não mereceu vencer do minúsculo Lanús. Nessa entrevista coletiva. Quase na defesa, que é uma coisa Acho que que ele não abalado, faz, né? provavelmente abalado, porque, enfim, o clima é esse que é. Não sei se a gente vai ter as imagens. Estou tentando aqui. Da torcida xingando e agora xingando pesadamente, né? Quer dizer... E quando o Mauro César perguntou para o Felipe Luiz quando o Flamengo ia começar a jogar bem, olha a resposta dele. Bom, eu acreditava que seria na Recopa. Acreditava que fisicamente os jogadores estariam nas melhores condições. O físico, o mental, eles vão junto. Nós passamos por muitas derrotas esse ano, e essa mais uma. E realmente não estamos na nossa melhor forma se você olhar assim. Mas hoje eu senti uma resposta da equipe. Senti que o time correu o tempo todo, que conseguiu pressionar, conseguiu ganhar duelo, conseguiu ganhar duelos no alto, no chão, parar contra-ataques. Então, a vitória não veio, realmente não veio. Lanús, justo vencedor. Mas eu vi uma evolução, uma resposta no jogo de hoje e não sei dizer quando virá a melhor performance do Flamengo. Eu acredito que será um processo de jogar bem, de fazer o simples, de recuperar a confiança e que os jogadores possam ir se soltando cada vez mais e que eles possam performar do jeito que eles... o nível alto que eles deixaram, recuperar e cada um retomar esse nível. Volta muito, porque o time do Flamengo é muito caro para jogar só isso, para entregar só isso. Não tem um jogador que você possa dizer assim, esse está numa fase boa. Parece que o time todo caiu bastante de produção técnica individual, o time todo. Tem um cara que você diga assim, olha, esse tá bem no ano de 26. Não tem. Esse Flamengo não tem vergonha na cara. Paquetá e Samuel Lino, 62 milhões de euros. Nenhum joga nada. Daquele depois o Carrascal também, teve uma bola, não chuta, não faz, não consegue, cara. Pô, não sei o que acontece com o Flamengo, cara. Eu não sei o que tá acontecendo com esse time. Qual foi a ideia? E acho que, em geral, as ideias têm uma lógica ali, quer dizer, tem um caminho. Repito, você pode até discordar. Eu já discordei, como discordei, inclusive, da escalação no primeiro jogo da decisão. Mas eu acho que tem sempre uma explicação, ele é sempre muito coerente. Hoje eu achei que não. Hoje, pela primeira vez, eu achei que ele estava bastante perdido
quase que desnorteado nessa entrevista coletiva. Quase na defesa, que é uma coisa Acho que que ele não abalado, faz, né? provavelmente abalado, porque, enfim, o clima é esse que é. Não sei se a gente vai ter as imagens Estou tentando aqui. da torcida xingando e agora xingando pesadamente, né? Quer dizer, no último jogo foi time sem vergonha, era uma coisa mais genérica, agora xingando especificamente, diretamente o Felipe Luiz. Não surpreende, é o nosso padrão, é o padrão brasileiro de cobrança. Eu discordo, de novo, não estou querendo ensinar. Porque aí quando você faz uma crítica, está querendo ensinar o torcedor a torcer. Ou então, o que é pior, não, porque você não entende o que é X, inclua o nome do seu time. Como se as posturas de torcidas fossem muito diferentes. Até acho que existe uma ou outra diferente. Não vou entrar nesse ponto especificamente aqui e citar para não gerar aquela coisa de porque eu não quero viralização, eu não quero... Mas acho que de maneira geral, essa postura de cobrar prematuramente ou de cobrar de uma maneira mais forte prematuramente, porque acho que a cobrança, evidentemente, ela tem que existir diante do que o Flamengo não fez até agora, do que não está jogando, do próprio trabalho do Felipe Luiz nesse ano. Acho que tem que cobrar, claro que você tem que cobrar. Mas, para mim, existem certos limites enquanto você está falando de um cara que fez o que fez na temporada passada. Acho que tudo isso conta também para que o cara chegue e dê uma entrevista agora, na minha visão, na minha opinião, completamente desnorteado. Eu nunca vi o Felipe Luiz tão perdido numa entrevista coletiva. Acho que o exemplo que o Birner cita é um dos exemplos, mas de maneira geral ele também não explicou muito, né? As escolhas, as decisões, eu acho que faltou isso. E assim, sinto ele meio sem rumo em alguns momentos ali na resposta também. Teve a pergunta do Mauro sobre quando é que o Flamengo, como é que ele acha que vai retomar e tudo. Esperava que fosse hoje, Mas ele e não foi. Ele falou que fez um grande jogo, mas acho que está na pegada da interpretação do Birner. Então, assim... Não é uma ciência exata. Ele não tem como prever exatamente. Ele não sabe. Nem se vai. Nem se vai chegar. Até porque ele fez a previsão de que ele estaria, né? Este seria o momento. Seria o jogo da Na Recopa. última pergunta, ele falou isso, falou, vou chegar bem na Recopa. E depois ele falou, eu achei que chegaria bem na Recopa e de fato não chegou. Agora... Ele falou que viu alguns indícios, algumas coisas do jogo, dos jogadores de entrega e tal, não sei o quê, que já A dão questão da alguns entrega sinais, eu tô até de acordo. Eu acho que assim, porque... Acho que assim, ninguém que viu o jogo acha que os caras estão de sacanagem. Exatamente. Ninguém vai falar que faltou entrega, O que está se exigindo é o nível de futebol. Sim. É isso aí, o nível de futebol apresentado. Essa coisa de time sem vergonha, eu discordo completamente da história do time sem vergonha, porque os caras falando. A gente cansou de falar aqui o que já foi o ano passado do Flamengo. Então, esses mesmos caras que fizeram aquilo lá e que tinham um mental forte, que ele falou da história do mental, né? Não pode ser um time sem vergonha. Ok, reclamar, vaiar, ok, tá no direito. Para mim, acho que tudo bem. Porque o torcedor está frustrado, está decepcionado com o nível de futebol apresentado pelo Flamengo. Ok. Mas realmente está devendo e me parece que ele não está conseguindo fazer do jeito que ele imaginou que fosse dar certo. Sabe por quê? Talvez ele tenha que rever lá os conceitos dele. Como eu disse, é um treinador, por mais que tenha vencido já 5 títulos, ele quase iguala o Carlinhos hoje, com 6 títulos, que é o maior técnico com mais títulos na história do Flamengo. Só que ele conseguiu títulos entre 83 e 2000. O Felipe Luiz, em 514 dias, já fez 5. Então, assim, parece que é um cara que tá... O sarrafo realmente está lá em cima, mas parece que é um cara que está aí há 7, 8 anos e não é. Dar aquela bola pro Rossi. Me explica, por favor. Voltar. Você tinha um corredor. Cara, eu revi o lance várias vezes. Aquele lance do Ayrton Lucas. Eu revi várias vezes. Me explica, Ayrton Lucas, o porquê recuar a bola pro Rossi. Me explica o porquê recuar. Me explica a dupla de zagueiro que tava... Por que tirou o Danilo, Felipe Luiz? Felipe Luiz, por que tirou o Danilo? O Danilo tava bem no jogo, cara. Por que colocou o Léo Ortiz? O Léo Ortiz tá mal. Ele tá mal, não é de hoje. Por que colocou ele? Pô, o Flamengo... numa cabacice do Ayrton Lucas, num erro do Ayrton Lucas, porque eu acho que o erro não foi do Rossi. O Rossi dá a bola no Ayrton Lucas. Cara,
O Ayrton Lucas tinha o campo inteiro, tinha um corredor inteiro para avançar, tinha um Lino lá na frente, tinha 1 milhão de opção. Aí o que ele faz? Abaixa a cabeça. Ao invés de levantar a merda da cabeça, ele abaixa a cabeça e volta a bola no Rossi, devagar. Pô, chovendo pra caramba aqui no Rio de Janeiro. O Maracanã alagado, porque é óbvio, o jogo não parou de chover 1 minuto. Não parou de chover 1 minuto. É óbvio que não ia dar merda. A bola faz o quê? Para na poça. O jogador do Lanús vem, ninguém corre atrás do cara, ninguém tá marcando o cara dá um drible no Rossi, dá um chute de fora da área, gol dos caras. Gol dos caras. Aí beleza, vambora agora. Agora a gente tem que subir a montanha e tem que fazer 2 gols. Agora a gente tem que subir a montanha e tem que correr atrás de 2 gols, cara. E o pior, a gente consegue fazer 2 gols. A gente vai lá e a gente consegue fazer 2 gols. O Flamengo foi lá e conseguiu fazer 2 gols. E aí o que me acontece? Me vai no último minuto, nos últimos minutos da prorrogação, o jogo acabando, escanteio pro Lanús, um cruzamento e os meus 2 zagueiros pensando o quê? No sítio do Pica-Pau Amarelo? Pensando em que vocês estavam, cara? Qual era o pensamento de vocês naquele momento? Eu quero saber qual era o pensamento naquele momento. Uma desconcentração, cara. Aí o cara do Lanús sobe no meio dos nossos 2 zagueiros, gol dos caras. Ah, Fraçoeiro, mas tem que cobrar o Felipe Luiz. Cara, o BAP foi lá e o BAP cobrou. O BAP foi lá e cobrou o Felipe, cobrou o Boto, cobrou os jogadores. Pô, quando você é cobrado e a cobrança já não adianta, atitudes têm que ser tomadas. Ah, tá falando pra mandar o Felipe Luiz embora? Não tô falando pra mandar o Felipe Luiz embora, não. Não estou falando, não acho que o problema é só o Felipe Luiz. Não é só o Felipe Luiz, o time não tem um centroavante, cara. 3 meses de janela, o Flamengo não conseguiu comprar um centroavante, ficou 2 meses atrás dessa merda, dessa porcaria desse Caio Jorge. Assim, não tô xingando o jogador não, mas tô falando da negociação. Pô, já sabia que o Cruzeiro não ia liberar o cara. Já sabia que o Cruzeiro não ia liberar o jogador, mas ficou lá, insistindo. Aí não tem o Caio Jorge, pega aí 42 milhões, dá no Paquetá. Aí deu 42 milhões de euros no Paquetá. Mas e o centroavante? Cadê o centroavante que o time precisa? Então, antes de chegar só a culpar o Felipe Luiz, que também tem sua parcela de culpa, eu acho que no primeiro tempo escalou errado. Escalou errado, Samuel Lino, Gonzalo Prata, Carrascal. Jogador que não chuta pro gol, pô. O Flamengo deu 1 ou 2 chutes pro gol no primeiro tempo. Precisando ganhar o jogo. Mas também é aquilo, você bota o Pedro no segundo tempo. O Pedro não rendeu nada. O que está acontecendo com esse time? O que está acontecendo? O torcedor rubro-negro está envergonhado. O torcedor rubro-negro está chateado. E é o que eu falo, gente. Ganhar, perder, empatar, tudo isso faz parte do jogo. Tudo isso. Você pode ganhar, você pode perder, você pode empatar. Tudo isso é do jogo. Agora, o que mais me irrita é a postura. Pô, a postura do Flamengo nessas derrotas, cara, hoje, na derrota contra o Corinthians, cara, é só tomando gol bobo. É só gol de bobeira. Porra, é só bobeira. Que raiva, cara. Que raiva que dá, cara. Daquele, depois o Carrascal também, teve uma bola, não chuta, não faz, não consegue, cara. Pô, não sei o que acontece com o Flamengo, cara. Eu não sei o que tá acontecendo com esse time. E aí, gostou do vídeo? Os bastidores do futebol brasileiro você acompanha aqui na VN Esportes.